Mateus 24, o versículo é o 21. Glória a Deus. Diz a palavra: porque haverá então uma grande tribulação, tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Estas palavras, elas foram proferidas por Jesus Cristo antes dele ir para o Getsemane, antes dele ser traído, antes dele morrer. Jesus pregou um sermão e foi denominado como o sermão profético. Foram as profecias de Jesus. E das profecias que Jesus realmente mencionou, ele mencionou a grande tribulação. Muitas tribulações já aconteceram no mundo, mas nenhuma delas foi denominada como a grande tribulação. Pois a grande tribulação, ela vai acontecer. O início da grande tribulação, que será um tempo de angústia e de muito sofrimento, foi profetizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse para que todos nós tomasse conhecimento que esta tribulação, ela nunca houve na face da terra e nunca mais haverá. Será uma grande tribulação única que acontecerá e jamais acontecerá. E todos nós sabemos que é ventilado no mundo cristão esta grande tribulação. E um dos fatos que mais é mencionado na grande tribulação é a marca da besta. É muito ventilado e preocupante, porque muitos estão ainda estudando para descobrir se a marca da besta será um chip, ou se será uma tatuagem, ou o que será. A verdade é que a marca da besta não passa nada mais, nada menos do que um evento da grande tribulação. E nós achamos por bem esclarecer a igreja, levar a igreja a ter conhecimento das coisas que estarão acontecendo durante a grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de 7 anos. Durante 7 anos haverá esta tão divulgada, tão falada grande tribulação. E eu quero resumir nesta noite, fazer um resumo das coisas que estarão acontecendo durante a grande tribulação. Para que a grande tribulação aconteça, é necessário que haja um início. E quando se dará o início da grande tribulação? Olha, biblicamente falando, a grande tribulação, ela vai iniciar quando surgir o anticristo. Assim que o governante mundial for apresentado, vai iniciar a grande tribulação. De repente você foi orientado que a grande tribulação, ela vai começar depois do arrebatamento. Eu te digo que o arrebatamento poderá acontecer em 3 tempos. O arrebatamento poderá acontecer antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou no final da grande tribulação. Existem passagens na Bíblia que traz exatamente os 3 tempos. Existem na Bíblia passagens que podem verdadeiramente se cumprir, aonde a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existem passagens na Bíblia que podem apontar o arrebatamento durante a grande tribulação. E existem passagens na Bíblia que podem apontar o arrebatamento no final da grande tribulação. Quer o arrebatamento aconteça antes, durante ou depois, a igreja deve estar preparada.
A igreja deve estar em harmonia, em sintonia, em comunhão com Deus. Porque a grande tribulação não é um evento do diabo, não é um evento de Satanás. A grande tribulação é um evento de Deus. Deus enviará o seu juízo, e para Deus enviar o seu juízo, ele vai ter que interromper a dispensação da graça. A dispensação da graça, ela aconteceu e está em evidência desde a morte e ressurreição de Cristo. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, iniciou-se a dispensação da graça. Já temos mais de 2000 anos que a dispensação da graça está em evidência. E das 70 semanas profetizadas por Daniel, e cada semana são 7 anos, só falta a última a se cumprir. E essa semana da profecia de Daniel aponta para a grande tribulação. Por isso, há uma advertência, e essa advertência foi dada por Jesus. Jesus disse: porque haverá, inevitável, haverá então uma grande tribulação, tão grande como nunca houve, e nunca haverá outra igual. Olha, e nunca haverá outra igual. Então isso vai muito mais além do que a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Isso vai muito além de o que aconteceu em séculos passados, como pandemias que mataram muita gente. Vai muito mais além. São 7 anos de sofrimentos, 7 anos de angústia, 7 anos daquilo que você pode imaginar de ruim vai acontecer. E nós precisamos estar em estado de alerta, porque o mundo está realmente recebendo uma mudança nos seus valores muito rápido. E de 2019 para cá, as profecias estão se cumprindo com mais velocidade. De ontem para hoje, eu estava analisando, já se cumpriu mais coisas. Então as profecias não param de se cumprir. E a maioria destas profecias que têm se cumprido é exatamente falando ou apontando para a volta de Jesus. Levante a sua mão direita e declare comigo, diga: graças a Deus que o meu Redentor está vindo. O arrebatamento está às portas e pode acontecer a qualquer momento. Dado início à apresentação do anticristo, inicia-se a grande tribulação. E o que vem depois? Eu quero desafiar você. Leia no livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, e você será informado de tudo que vai acontecer durante a grande tribulação. Leia, comece a ler o livro de Apocalipse, de preferência todo, mas dando atenção a partir do versículo do capítulo 6. Lendo do capítulo 6 ao capítulo 19. As 21 coisas aqui resumidas em 3 grupos de 7. No capítulo 6, 7 e 8 de Apocalipse falam dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Só aí são 21 coisas que vão acontecer durante a grande tribulação. Eu não tenho tempo para descrever os 7 selos, um por um. Eu não tenho tempo para descrever aqui nessa mensagem, nessa noite, as 7 trombetas. E nem tampouco as 7 taças. Mas, resumindo, uma das taças será derramada no sol. E o sol aquecerá tanto que vai assar, queimar a pele das pessoas. Se hoje sentimos o incômodo do calor, achamos a temperatura elevada, na grande tribulação ficará mais quente. O sol aquecerá de uma maneira que se tornará insuportável a pele humana. Uma das taças também será derramada nas águas potáveis. Está escrito no Apocalipse. E a água se tornará contaminada e não haverá condições de beber a água.
essa água doce que nós temos aqui na nossa região, na grande tribulação, ela vai faltar e também vai ficar contaminada. Então haverá realmente muitas coisas durante a grande tribulação. E quando falamos dos juízos de Deus, simbolicamente já profetizado em forma de selos, trombetas e taças, são juízos severos, punitivos, porque receberam a marca da besta, porque deixaram o evangelho do lado, porque não se comprometeram com Cristo e nem com a sua palavra. Viveram uma vida religiosa, mas não viveram uma vida salva, comprometida. E isso vai ter um preço a ser pago. Porque durante a grande tribulação, ainda haverá chance de se salvar, mas não mais pela graça. Durante a grande tribulação, para ser salvo, deverão morrer por amor a Cristo. Hoje, na dispensação da graça, Cristo morreu por nós. Mas na grande tribulação, só vão se salvar aqueles que morrerem por amor a Cristo. O anticristo está para surgir. A manifestação dele será uma manifestação pela qual enganará todos. Todas as nações serão enganadas pelo anticristo. Ele governará o mundo político, econômico e religioso. A Bíblia diz que durante a grande tribulação, depois que o templo for reconstruído, o anticristo se sentará no trono de Deus e ordenará que todos os adorem como Deus. E nesta época, os crentes que tiverem vivos na terra terão que aceitar a marca da besta e adorar o anticristo e reverenciá-lo como Deus e adorá-lo como Deus. Durante a grande tribulação não haverá religiões, não haverá espiritismo, não haverá cristianismo, não haverá religiões. Haverá uma só religião. E essa religião estará obrigando a todos os moradores do planeta Terra a adorarem o anticristo, a terem o anticristo como Deus. Igreja, preste atenção. Às vezes os adultos estão ouvindo isso, mas não falam para os seus filhos. E vão deixando os filhos crescerem sem conhecimento da palavra de Deus. E vai crescendo, sem o conhecimento da palavra de Deus. E naquele dia do não ser arrebatado, porque nem todo crente, nem toda a igreja será arrebatada, nem todos vão subir no dia do arrebatamento, nem todos. A Bíblia diz que 2 estarão em casa, dormindo, um será levado e o outro deixado. Por quê? Porque existe realmente marido que não leva a sério o evangelho, existe esposa que não leva a sério o evangelho, existem filhos que não levam a sério o evangelho e eles correm o risco de ficarem e terem que amargar o doloroso dessabor da grande tribulação. As pragas que vão acontecer, elas são severas. A Bíblia diz que o Senhor abrirá o abismo, aonde estão presos demônios terríveis, e esses demônios, eles perseguirão aqueles que receberem a marca da besta. A Bíblia diz que haverá pragas tão terríveis que aqueles que receberem a marca da besta desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Imagina uma pessoa querendo morrer devido ao sofrimento, devido às angústias da grande tribulação, até tentando se matar, mas não consegue. Procurando um meio de tirar sua própria vida e não consegue. E além do mais, aquela acusação na mente: você não foi arrebatado porque você estava assim, você não foi arrebatado porque você estava fazendo aquilo outro, você não foi arrebatado. Ai dos pastores que no dia do arrebatamento não subirem. Ai dos crentes que no dia do arrebatamento não subirem. Se
o arrebatamento for no final da grande tribulação, todos nós passaremos pela tribulação juntos e lutaremos contra o anticristo, sabendo que vamos perder a nossa vida, mas resistiremos ali com fé e confiança. Mas outros não. Outros por causa da fome, outros por causa da saúde, outros por causa do dinheiro, aceitarão de bom grado a marca da besta. Aceitarão o domínio do sistema, porque a besta é um sistema que será operado pelo anticristo. Esse sistema, ele vem sendo montado durante décadas. Há muito tempo que você ouve falar da marca da besta. Há muito tempo que você ouve falar, não é? De chips. Há muito tempo que nós ouvimos falar. E hoje a tecnologia, ela está muito mais avançada que antes. Essa é a grande verdade. E a tecnologia tem contribuído para que a plataforma do anticristo seja realmente segura e confortável para o seu governo. Ninguém vai comprar sem ter a marca, sem estar preso ao sistema. Ninguém vai vender se não tiver a marca, se não estiver preso ao sistema. Ninguém adorará durante a grande tribulação a Jesus, porque o anticristo se assentará no templo, parecendo Deus, obrigando as pessoas a dar culto a ele. E aquele que glorificar o nome de Jesus será perseguido. Aquele que tiver uma Bíblia será preso, decapitado. E naquela época, naquele tempo da grande tribulação, só vai se salvar quem morrer por amor a Cristo. Hoje ainda é o tempo que podemos dizer, Jesus morreu por nós. Mas na grande tribulação só vão se salvar aquele que não negar a Jesus, rejeitar a marca da besta, rejeitar a adoração ao anticristo, rejeitar todo o processo. E aí eu lhe pergunto, para comer terá que ter a marca? Nesse tempo haverá mulheres que estarão amamentando. Nesse tempo haverá mulheres que estarão grávidas, ou ela se tem força, se fortalece para ter o seu filho em casa sozinha, porque ir para a maternidade só vai quem tem a marca. Ter atendimento médico durante a grande tribulação, só terá atendimento médico quem tiver a marca. E todos aqueles que tiverem a marca, eles já estarão condenados ao inferno. Por isso a Bíblia mostra o quanto virá de pragas sobre aqueles que receberem a marca da besta. As pragas cairão em cima deles de uma maneira desconfortante, de uma maneira terrível, crucial. Entendam, os crentes serão perseguidos, tanto os crentes que ficarem, como aqueles que se converterem durante a grande tribulação. Quem converter durante a grande tribulação será perseguido. E aquele crente que não subiu no arrebatamento será perseguido. Ele será perseguido. Nessa época, Deus enviará 2 testemunhas. Está escrito no Apocalipse 11. Ele enviará 2 testemunhas. Ele levantará 2 pessoas. Os teólogos acham que seria Elias e Moisés. Primeiro, porque Elias não morreu. Segundo, porque Moisés não foi achado o corpo dele. Eu não sei, não posso afirmar, é apenas uma especulação. Mas esses homens, eles atrapalharão o governo do anticristo. Serão homens que Deus vai usar para atrapalhar. Eles orarão para não chover e não choverá, haverá uma seca na terra. Deus enviará também no mundo inteiro. Levantará em Israel, gente. Aqui é que me chama a atenção. Deus levantará 144 mil, selados por Deus na testa, para evangelizar o mundo. Olha como a igreja será tão enfraquecida. Olha como a igreja se tornará um movimento
tão impotente que haverá uma necessidade de Deus levantar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. E esses 144 mil, está lá em Apocalipse, você pode ver, estou lhe dando aí o endereço, é Apocalipse de 6 a 19. Lê, estuda esses capítulos. Esses 144 mil sairão por todo o mundo, pregando a palavra de Deus. Os crentes que se converterem vão ter que morrer, vão ser perseguidos. Se a igreja não tiver sido arrebatada, ela vai ter que morrer durante a grande tribulação. Olha para mim, para você entender o que eu vou lhe dizer agora. A grande tribulação é um evento que é esperado, mas não é afirmado antes da grande tribulação. Mas não tem nenhuma confirmação exata de que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. Se o arrebatamento for antes da grande tribulação, alguns crentes sobem e outros não. Se o arrebatamento acontecer durante a grande tribulação, então a igreja pega a grande tribulação, uma parte dela. E se o arrebatamento for no fim da grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação todinha. Alguém me entendeu aqui? Alguém está entendendo? Se prepare, igreja. Se prepare, meu irmão. Tenha mais comunhão com Deus. Tenha mais comunhão com o Senhor. Busque mais ao Pai Celeste. Viva uma vida devocional mais intensa. Ore mais. Ore todo dia. Leia a Bíblia. Se santifique, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, muito rápida. Os governantes estão se unindo. Faz uma semana que o conselho foi criado, o Conselho da Paz, e diversos países árabes se alinharam ao Conselho da Paz. E uma das coisas que o anticristo vai colocar na terra é paz. É a primeira coisa que ele vai fazer. Mas a Bíblia diz, quando disserem que a paz e segurança, sobrevirá uma repentina destruição. Está escrito isso na Bíblia. O anticristo vai promover a paz? Vai. Mas Deus vai quebrar essa paz? Vai. Deus vai realmente desmanchar essa paz? Vai. Porque Jesus disse, a paz que eu vos dou não é como o mundo a dá. A verdadeira paz não é essa paz que será promovida pelo anticristo. A paz das guerras. Outra coisa, domínio econômico. Gente, você sabe o que quer dizer domínio econômico? Quer dizer que ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai ter, sem que seja liberado pelo governo do anticristo. Para você ter mais realmente consciência do que eu estou falando, até a comida vai ser controlada. O que comer, o que beber, o que vestir vai ser controlado. E eu quero lhe dizer uma coisa. Existem 3 tempos. É a terceira vez que eu repito isso aqui, hoje. Há 3 tempos para o arrebatamento. Ou antes, ou durante, ou depois da grande tribulação. Então, a igreja, ela não pode ficar desapercebida. E o diabo está fazendo de tudo para que a igreja fique desapercebida. Para que a igreja não pregue mais a volta de Jesus. Para que a igreja não se preocupe mais com a volta de Jesus. Gente, nós aceitamos Cristo para sermos salvos. Nós aceitamos Cristo para ir morar no céu. A igreja não pode, de maneira nenhuma, estar presa ao materialismo, ao ouro e à prata, presa ao dinheiro, presa ao bem-estar. Eu quero é ser feliz. A nossa felicidade, ela será no céu. Aqui na terra não haverá plena felicidade. Essa felicidade passageira de ter, e aquilo que nós temos hoje, amanhã pode não ter. Essa é a verdade. Ore mais, busque mais a Deus, esteja mais presente no culto, congregue mais, se esforce para estar ouvindo a palavra de Deus, venha ouvir, leia mais a Bíblia, se santifique. Notou que tem alguma coisa na vida que precisa ser deixada? Deixe. Abra mão do orgulho, abra mão da ganância, porque às vezes nós ficamos
gananciosos. Não, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. Mas até onde você vai com tanto crescimento? Até onde vai? Uma hora vai ter que parar esse crescimento. Uma hora vai ter que parar. Você entendeu? Uma hora vai ter que parar, uma hora vai ter que dar um limite nisso. E às vezes nós nos preocupamos tanto com a vida profissional, nos preocupamos tanto com o dia a dia da vida, dando mais prioridade a ele. E a gente precisa dizer bem assim, olha, que tudo é perda. Tudo é perda. Bota na cabeça, tudo é perda. O apóstolo Paulo, ele diz, eu perdi tudo por amor a Cristo. Ele deixou de amar tudo para amar só a Deus. Ele deixou de amar coisas para amar só a Deus. E nós não podemos ficar ofuscados com o brilho das coisas e embriagado, com as coisas que o mundo pode nos oferecer. O que Cristo tinha para nos oferecer, Ele já ofereceu. Amém? Agora as coisas são acrescentadas quando priorizamos o reino de Deus. Mas tudo quanto Jesus tinha para te oferecer, Ele já te ofereceu. Foi a vida eterna. Agora ande na presença dEle, que as coisas temporárias são acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas foque a sua vida no reino de Deus. Foque a sua vida, congregue mais, tá? Às vezes, ficamos quarta, quinta, sábado, na televisão assistindo futebol. E a Bíblia deixamos de lado. Deixa o futebol de lado e pega a Bíblia para ler. E a Bíblia vai lhe mostrar cada acontecimento do que vai acontecer e do que já aconteceu. Às vezes nós falamos tanto em diversão. E uma diversão dessa pode nos tirar da presença de Deus. Cuidado. Tenha cuidado com as diversões que você promove para a sua vida. Ela pode lhe tirar da presença de Deus. O arrebatamento pode acontecer e ficar aí. Quem quer ir para o céu aí, diga amém. E quem não quer, diga, estou satisfeito. Não tem nada, cara. Você quer ir ou quer ficar? Quem quer ficar, diga amém. Não queira ficar não. Não queira ficar não, porque são dias de angústia, dia de sofrimento. A marca da besta. O que é a marca da besta, igreja? A marca da besta é um sistema controlado. É o controle sobre todas as pessoas. Hoje todo mundo sabe quem é você. Todo mundo que eu digo é do sistema. Todo mundo do sistema sabe quem é você. Hoje o seu documento está resumido, o nosso documento está resumido no CPF. Através do CPF tem todas as informações que o governo necessita, ao seu respeito, ao meu respeito. Não precisa mais de identidade, foto de identidade, não precisa mais de digital, aquela digital com tinta. Não, hoje as coisas mudaram. A digital hoje ela é facial. E a sua face, a minha face já está no sistema. Isso mesmo. A sua foto, a minha foto já está no sistema. A gente tira tanta foto e posta, mas elas estão sendo armazenadas em algum lugar, como é chamado, nas nuvens. Estão armazenadas por aí, de sorte que todas as informações necessárias ao nosso respeito, o governo já tem. Então, vai ser muito fácil controlar. Vai ser muito fácil controlar. Vai ser muito fácil você, eu, qualquer um, receber uma informação. Você está bloqueado. Você está fora do sistema. E essa palavra, ela está sendo tão ventilada que quando diz assim, o seu celular foi bloqueado, aí já não incomoda tanto. Mas quando chegar a hora de dizer bem assim, olha, a sua vida está bloqueada, a sua conta está bloqueada, você não tem mais direito a sacar nada, você não tem dinheiro nenhum mais. E quando chega lá, simplesmente o sistema dá como informação inexistente. Ou seja, não existe. Não existe. Então, sem a marca, ninguém pode comprar ou vender. E está se tomando corpo isso. Escolha espiritualmente decisiva para a humanidade. A marca da besta será uma escolha decisiva. Ou marca ou não marca. Se marcar, se associa o diabo, vai para o inferno.
Se não marcar, se associa a Deus e tem a salvação. Mas como eu ia dizendo há pouco, será que aquela mãe que está realmente amamentando, precisando do leite para dar ao seu bebê, e realmente não tem dinheiro, e ninguém vende porque ela não tem a marca, vai num lugar, não tem marca, vai no outro, não tem marca, será que pelo um filho ela não vai se submeter à marca? Será que para o filho não morrer de fome, ela não vai se submeter à marca? Resistir à marca será muito difícil, por causa da perseguição. Quem está entendendo? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, o negócio é sério, muito sério. Então, vamos ler Mateus 24:15, para a gente encerrar. Mateus 24:15. Olha o que diz o versículo. A Bíblia vai dizer exatamente isso aqui. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror que falou o profeta Daniel. O que é isso? Durante a grande tribulação, o anticristo vai profanar o templo. Vai levar um porco e fazer um sacrifício abominável no templo que foi reconstruído para adorar a Deus. E aí os judeus quebram o acordo, porque ele vai profanar, ele vai fazer coisa nojenta, suja, oferecer um sacrifício de porco. E Daniel já tinha profetizado isso há muito tempo, e está tomando forma para acontecer. Estive pesquisando recentemente. Tudo o que se precisa para reconstruir o templo já tem. Tudo, o ouro, a prata, as pedras, tudo o que se precisa. A planta nunca foi destruída, para vocês terem ideia. A planta, ela envelheceu, renovou, e a planta do templo está lá. E tem tudo para reconstruir. Igreja, é momento de olhar para cima. É momento de se purificar, como diz a Bíblia. Quem é puro, purifique-se mais. É tempo de santificação, é tempo de arrependimento, é tempo de amanhecer o dia clamando: Deus tem misericórdia de mim. Amanhecer o dia orando, falando com Deus. É tempo dos jovens, vocês jovens que estão aqui, valorizar mais a vida espiritual de vocês, orar mais, se consagrar mais, se santificar mais, ter aquela determinação de Daniel. Daniel foi para a Babilônia, um mundo de pecado, um mundo de idolatria, mas Daniel não se contaminou. Tem uma postura de José, mesmo com a tentação de possuir, ter a mulher de Potifar, José não cedeu ao pecado. O meu conselho para os jovens é: não ceda ao pecado, resista ao pecado. Pecado da fornicação, pecado da prostituição, pecado do lesbianismo, pecado do homossexualismo, pecado da mentira, todo tipo de pecado. Resista. E você, jovem cristão, não permita que o seu nome seja retirado do livro da vida. Pastor, e quando isso acontece? Quando eu realmente peco e não me arrependo. Peco e continuo pecando. Peco e continuo praticando aquele mesmo pecado, ou outros. Não me arrependo. O Senhor também, Ele retira o nome do livro da vida. Você lembra? Davi adulterou. Mas quando Davi adulterou, ele perdeu a alegria da salvação. Ele ficou totalmente vazio de Deus. Totalmente vazio de Deus. E Davi teve que clamar, e está escrito nos Salmos 51, Senhor, não me lança fora da tua presença, nem retira de mim o teu espírito. E ainda disse Davi: torna a dar-me a alegria da minha salvação. Se ele pediu a Deus para dar de novo, restituir a alegria da salvação, foi porque ele perdeu. O pecado que Davi cometeu levou ele a se sentir no inferno. Por isso ele clamou, por isso ele se humilhou, por isso realmente ele resistiu. É tão provado que Davi termina os dias de vida dele dormindo como uma jovem virgem e não faz nada, porque ele disse: não, o sexo quase me matava, quase me levava para o inferno. E ele venceu aquela fraqueza sexual de tal maneira que, mesmo tendo uma virgem na sua cama, uma jovenzinha,
que dormia toda noite para esquentar Davi, Davi não lhe fez nada, não lhe tocou, não a possuiu sexualmente. Então temos que levar a nossa vida cristã a sério. Casais que passam a maioria do tempo em divergência, e briga hoje, briga amanhã, e dorme hoje falando, amanhã já dorme de mal, ou passa uma semana de mal. Leve a sério, leve a sério. Jesus está voltando. Ou ele arrebata, duas coisas estão em eminência para acontecer: o arrebatamento e a chegada da tribulação. Uma não depende da outra, pode acontecer a qualquer momento. Assim que for anunciado o anticristo, em seguida a grande tribulação. Assim que a igreja for arrebatada, em seguida a grande tribulação. Então, a igreja de Cristo, quem faz parte da igreja de Cristo aqui nessa noite, diga amém. A igreja de Cristo, se prepare. Eu não estou pregando para os religiosos hoje, não. Eu estou pregando para a igreja de Cristo. O religioso faça o que quiser, faça o que quiser. Se você quer viver uma vida de engano a você mesmo, viva. Mas aquele que quer ir para o céu, lembre-se, o céu é tomado à força. O céu realmente é uma morada eterna. Por isso que ela tem exigências grandes. Por ser uma morada eterna. Não é um lugar de passagem, não. Lugar de passagem é aqui. Aqui na terra todos estão de passagem. Mas há duas moradas definitivas: céu ou inferno. Amém? Você entendeu? As moradas definitivas são estas: céu para a igreja verdadeira, essa é a verdade. Inferno para todos aqueles que negaram a Jesus. Todos aqueles que andaram sendo crente espírita, católico, sei lá, andaram em conformidade com a vida e não em conformidade com a palavra. O meu conselho é esse: não tenha medo do que está por vir, porque ou tendo medo ou não, vai ter que encarar. Amém? Ou tendo medo ou não, vai ter que encarar ou o arrebatamento ou a grande tribulação. Se o arrebatamento acontecer, estaremos salvos da grande tribulação. Mas se o arrebatamento não acontecer e a grande tribulação chegar primeiro do que o arrebatamento, vamos sair durante ou depois da grande tribulação. Esteja pronto. Santifique-se. Amém? Santifique-se, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus.